tema que nós estamos trabalhando ali é o tema confessionalidade. Vários dos irmãos que estão aqui já tiveram algumas dessas aulas, né, quando foram recebidos na igreja. Outros não tiveram exatamente essas aulas nessa sequência, como ela está sendo construída, porque é uma coisa relativamente recente na nossa igreja. Acho que faz uns 3 anos, mais ou menos, que a gente vem fazendo desta maneira, certo? Mas os temas que estão sendo tratados são temas conhecidos de todos, porque desde que nós começamos a igreja, nós temos prezado pela coerência confessional. Então, isto está, de certa forma, tudo isto ensinado, explicado, exposto em todas as nossas reuniões, né? Seja nas reuniões de oração em algum momento, nas conferências que nós fazemos, ou mesmo nas salas de catecúmenos anteriores a este modelo que nós usamos hoje, certo? Então, nós estamos falando, como eu já disse, sobre confessionalidade. Esse é o tema da primeira série de estudos da sala dos catecúmenos. E a confessionalidade, como nós bem sabemos, ela está na Escritura, ela é exigida, requerida das Escrituras, que as igrejas sejam confessionais, e isso está diretamente ligado à natureza do cristianismo. Certo? Todas as denominações cristãs, escrevam ou não escrevam, elas têm a sua confissão de fé. Certo? Todos têm uma confissão de fé. A nossa confissão de fé é uma confissão muito específica, né? Nós temos um conjunto doutrinário exposto, claramente exposto, né? E nos símbolos de fé, conhecidos como os símbolos de fé de Westminster, que foram produzidos no século XVII. Logo, eles não estão como expostos ali na Escritura, mas eles brotam da Escritura. E tem um longo caminho, e há um longo caminho desde a revelação da Escritura até a confecção desses símbolos de fé, desses documentos que expõem a nossa confessionalidade. Certo? Todo mundo está acompanhando ou estão pensando em outras coisas? Espero que esteja acompanhando. Certo? Então, nós estamos numa parte da exposição desse tema na nossa sala de catecúmenos, que é justamente na transição da confecção desse documento maravilhoso, que é a nossa única regra de fé e prática, que são as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, para a produção desses outros credos que não são dados à igreja por meio de inspiração, por revelação direta da parte de Deus, certo? Por meio de profetas, por meio de apóstolos, mas que, partindo da palavra de Deus, uma liderança de outra natureza, que não é profética nem apostólica, no sentido de que elas não exercem esses ministérios, por serem eles temporários e não permanentes, certo? São produzidos os símbolos de fé, os credos, as confissões. E esse momento de transição ele está justamente descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vimos nos últimos dias, nos últimos finais de semanas que nós nos reunimos na sala de catecúmenos, que a Escritura Sagrada ela foi dada pelos profetas e pelos apóstolos. E nós vimos que no decorrer da história da revelação, do processo de revelação, onde Deus se revela, onde Deus revela aquilo que Ele requer do seu povo, por meio de forma inspirada, Ele, na medida em que
essa revelação ia sendo dada, progressivamente dada, até ela chegar à sua completude com a revelação do Novo Testamento, registrada pelos apóstolos. A liderança da igreja, quem exercia esse papel, ele mudou de acordo com os tempos. Você veja, quem escreveu o Novo Testamento basicamente foram os apóstolos. Ou alguém que tinha um ministério que estava muito próximo aos apóstolos. Certo? Como um evangelista. Então você vê no Antigo Testamento que os profetas eram que traziam a palavra de Deus revelada de forma inspirada, e eles quem faziam o registro dessas coisas. E se você pensar num distintivo óbvio entre o ministério dos profetas e o ministério dos apóstolos, é que os profetas eles anunciavam a vinda de Cristo, as promessas do reino do Messias. Enquanto que o trabalho dos apóstolos foi basicamente registrar o cumprimento dessas promessas. É por isso que Jesus, ao comissionar os apóstolos, a dizer para eles que eles fariam a obra, que eles anunciariam a palavra de Deus, eles os chamou de testemunhas. Vocês serão, quando se cumprirem o Pentecostes, minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Porque o Antigo Testamento e aqueles homens que escreveram foram levantados, entre outras coisas, é óbvio, para apontar para a vinda do Messias. Enquanto que os apóstolos saíram pelo mundo para dar testemunho do Messias e da sua obra que já tinha sido realizada. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 1, diz que antigamente Deus se revelou de várias formas, mas nos últimos dias, se referindo àqueles últimos dias, como a gente viu aqui nas pregações do pastor Frank, os últimos dias da antiga aliança, ele se revelou por meio do seu Filho, que é a precisa, a exata expressão do seu ser, porque nele habita corporalmente toda a divindade. Cristo é Deus. Cristo dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. E ele, quando disse isso, ele disse porque os seus discípulos pediam para que ele lhes revelasse o Pai. Então ele diz: vocês veem a mim, então vocês veem o Pai. Então, como é que vocês me pedem para eu revelar a vocês o Pai? Vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo. É por isso que Hebreus diz isso, e Hebreus é um livro inspirado, mas isso de maneira nenhuma está em dissonância, está discordando da doutrina bíblica da cessação da profecia, do cessacionismo, da cessação dos dons espirituais. Nós cremos nas palavras do autor de Hebreus, que se referia a algo que estava antes dele, mas que já dizia que depois dele não haveria mais nova revelação. Porque o papel do autor dos Hebreus, assim como o papel dos outros autores do Novo Testamento, era de anunciar de forma inspirada aquilo que Jesus fez e que ensinou, que é a mais perfeita revelação de Deus. É por isso que a gente pode confiar e entender racionalmente o que Jesus disse quando ele faz assim: olha, bem-aventurado serão, mais ainda do que vocês que veem e creem, aqueles que não virão e crerão a si mesmo. Porque o anúncio
do que Cristo fez e ensinou nos foi dado de forma inspirada por meio dos apóstolos. Nós podemos crer confiadamente que o que Cristo fez e ensinou está verdadeiramente, corretamente, suficientemente revelado na Escritura do Novo Testamento, porque isto foi dado por inspiração. Os apóstolos receberam revelação do Senhor. Isso quer dizer que o que eles escreveram, apesar de ser respeitado o seu estilo, seu temperamento, o grau de conhecimento que eles já tinham previamente da Escritura, tudo que foi registrado foi exatamente da forma que o Senhor queria que fosse. Então, assim como os irmãos do Antigo Testamento liam as profecias do Antigo Testamento, ouviam as novas profecias que eram dadas, aquilo era suficiente para que eles crescem em Cristo e forem salvos naquele momento. Nós podemos ter total confiança, absoluta confiança de que tudo que nos é necessário para crermos a respeito do que Cristo fez e ensinou está perfeitamente registrado no Novo Testamento, nesse dito Novo Testamento. Nós não precisamos de profetas hoje. É por isso que Deus não nos dá profetas hoje. Nós não precisamos de apóstolos hoje. É por isso que o Senhor não levanta homens mais com esse ministério. É por isso que nós dizemos que esses ministérios são ministérios temporários, que foram dados à igreja no momento que a igreja precisava deles, mas hoje nós não precisamos. Por quê? Porque nos últimos dias da antiga aliança, Deus não se revelou mais de várias formas, de muitas maneiras, mas por meio do seu Filho, que é a perfeita, a exata expressão do seu ser. E isso está fidedignamente registrado pelo o próprio Espírito Santo, pela mão dos apóstolos, nos livros do Novo Testamento. Então, o que é que nós precisamos hoje? Nós precisamos hoje de homens que, chamados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor, ordenados, ou seja, recebendo a autoridade do Senhor, eles anunciem o que já está revelado. O que já está revelado. Vocês vejam que no livro dos Atos dos Apóstolos, nós praticamente já não vemos mais tanto assim a presença de profetas. Nós vemos ali as filhas de Filipe. Você vê que ainda há muitos profetas. As igrejas tinham profetas nelas. Havia ainda a necessidade. E o profeta que estava ali, naquelas igrejas, era exato, não é um profeta de natureza diferente. Esse não é o objeto da nossa aula, então a gente não vai tratar detidamente disso. Mas eu quero cravar essa afirmação. Eram os mesmos profetas da antiga aliança, não estou dizendo com isso que eram as mesmas pessoas, mas o ofício é o mesmo. É óbvio que falava de coisas diferentes, porque o local, no sentido de o grau de revelação que já tinha sido dado era diferente. Você vê, os profetas posteriores a Moisés não fazem as mesmas coisas que Moisés faz. Profetas contemporâneos tratam de coisas diferentes. Porque outro aspecto dos profetas, do trabalho dos profetas, talvez o mais significativo, era interpretar a lei de Deus dada no Pentateuco e aplicar para os seus dias. Essa é a maior parte do trabalho que os profetas faziam. Não era trazer simplesmente nova revelação. Você vê que até mesmo nas novas revelações, certo, que são dadas
nos novos livros que são acrescentados no período de revelação, depois do Pentateuco, a maior parte é repetição do Pentateuco. Então não é diferente com o ofício dos profetas. Então veja, eram os mesmos, eram o mesmo ofício. Não é um profeta errante, como diz muitos por aí, falível, que às vezes tem profecias imprecisas. Não é isso. Não é isso. São exatamente os mesmos profetas. Mas você não vê muito registro deles. Você não vê os profetas tomando decisões dentro da igreja. Você não vê mais os sacerdotes, mas eles tendo proeminência. Você vê sacerdotes sendo convertidos ao evangelho e não fazem parte da liderança da igreja. Está mudando. Está mudando. Então, o que é que você vê? A liderança da igreja, tanto do ofício sacerdotal quanto do ofício profético, sendo migrada para o ofício dos apóstolos. Sendo migrada para o ofício dos apóstolos. E a ênfase não é mais naquilo que Deus vai fazer, no que Deus vai fazer, mas é naquilo que Deus já fez por meio de Cristo. Então, uns anunciaram a Cristo, Cristo vem, cumpre as promessas, e agora Cristo escolhe homens que serão suas testemunhas. E esses homens, eles completam o ensino doutrinário do cristianismo. Eles completam até o ponto que lá na frente nós vamos ter uma coisa, quando todos os livros são escritos, uma coisa chamada cânon, que não muda, nem se acrescenta, nem se tira. É dito em Apocalipse que é maldito quem acrescenta e quem tira, assim como é dito em Josué, quem acrescenta e quem tira qualquer coisa dos livros da profecia de Deus. Nós temos o cânon da Escritura, o completo, o perfeito é nos dado. Então nós não precisamos mais de nova revelação, porque nós temos a revelação completa. Não tem mais o que se acrescentar. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é capaz de nos dar tudo aquilo que ela se propõe a dar. Nos ensinar, nos exortar, nos consolar, nos animar, nos dar esperança. Nós não precisamos de outra revelação. Aí essas mesmas testemunhas que são inspiradas por Deus a nos dar o cânon das Escrituras, a completar o testemunho do que Cristo tinha feito, a registrar isso para que seja capaz às gerações, para que chegue às gerações futuras. Esses mesmos homens que confeccionam e completam a Escritura, eles agora elegem, eles formam, eles chamam uma liderança que agora não vai mais trazer nova revelação, porque, como já foi dito incansavelmente e continuará sendo dito, não é mais necessário, porque está completa. Esses homens agora eles vão interpretar a Escritura e aplicar para o povo de Deus nos seus dias até a volta do Senhor Jesus Cristo. E a nossa confissão de fé, muito sabiamente, diz que tudo que nós precisamos saber para ter uma vida piedosa aqui, e que tudo que precisamos saber da vida vindoura para nos dar esperança, está revelado na Escritura. E agora, a nova liderança que surge, ela precisa fazer isso. Ler as Escrituras, interpretar as Escrituras, não segundo os seus próprios pensamentos, as inclinações do seu coração, mas segundo a tradição que há mais de 2000 anos foi deixada pelos apóstolos, para que
povo de Deus aprenda todo o conselho dele e viva para a sua glória. Um episódio muito marcante desse período de transição que mostra para a gente esse bastão da liderança da igreja sendo passado, está registrado em Atos, capítulo 15. Eu peço que os irmãos já vão abrindo esse texto. Onde, quando um problema doutrinário e de prática, necessariamente, existe uma distinção entre doutrina, entre conhecimento e prática, óbvia, não são a mesma coisa, mas elas são indissociáveis. Indissociáveis. Então, quando há sobre esse problema doutrinário, sobre a questão da circuncisão dentro da igreja, nós vamos ver como é que a igreja, o primeiro concílio, a gente pode chamar assim, da igreja se reúne, se organiza e resolve essa questão. E a gente já vai ver a coisa mudando. Certo? Então vamos ler. Eu quero pedir ao presbítero André para ler em voz alta. Não poder cessar. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessavam as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todo o povo. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que eles fizeram por eles. Surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam dito, dizendo: é que observem a lei de Moisés. Segura aí um pouquinho, André. Só uma observação. Vocês estão vendo o que eu estou dizendo? Os apóstolos faziam o quê? O que era que eles faziam no seu ministério quando eles partiram para executá-lo? O que era que eles faziam, meus irmãos? Eles anunciavam o evangelho. Eles anunciavam a obra de Cristo. Veja que aqui, até aqui, em tudo que é descrito do que eles estão fazendo, que alguns desceram a Judéia, falando sobre a circuncisão, está lá no Antigo Testamento, né? Ordenança. Aí quem era que... Aí tendo havido da parte de Paulo e de Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esses dois e alguns outros, dentre eles, subir a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Com respeito a que questão? Com respeito à questão de que uns queriam que os irmãos que creiam em quê? No Evangelho, na obra de Cristo, fossem circuncidados. Aí qual é a questão todinha aqui? A questão todinha aqui é que Barnabé e Paulo diziam não. Por isso que havia uma contenda. Não tem nada de novo aqui. O que eles estão fazendo, principalmente, é óbvio que há nova revelação. Há coisas ditas a respeito de que vai acontecer em breve e em tempos mais distantes, como a gente viu aqui. Mas o que está sendo, por via de regra, na maioria das vezes, o maior percentual é o anúncio do que Cristo fez e ensinou. Como ele cumpre as promessas do Antigo Testamento. E as grandes discussões, a maioria das discussões a respeito nas cartas, elas dizem respeito a coisas que já aconteceram. Porque há essa mudança de caráter. Eles vão ser testemunha do que Cristo fez e ensinou.
vão dar testemunho de promessas da vida vindoura, vão, mas isso é a menor parte. Certo? Pode continuar. Para examinar a questão. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meio do intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, que deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedeu. Não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-nos pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, quando sobre a servir dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Segura. Então veja só. Aconteceu um problema doutrinário dentro da igreja, uma grande contenda, havia uma grande contenda, e imaginem só o que era que deveria ser isso aí, certo? Eram fariseus que haviam crido, e a gente sabe como era que o fariseu lidava com as coisas, né? Fariseus que provocaram essa grande contenda dentro da igreja. Pode ser que tenha havido, inclusive, perseguição ferrenha e ativa mesmo, né? Caça às bruxas, aos cristãos incircuncisos, certo? Dentro da igreja. E diante desse cenário de contenda por questões doutrinárias, quem é que se reúne? Quem? Os apóstolos e presbíteros. Os apóstolos e presbíteros. Então você já vê aí, a partir daí, os apóstolos sendo inseridos, os presbíteros sendo inseridos na liderança da igreja, participando de discussões sobre questões doutrinárias. Participando de questões doutrinárias. Com quem? Com os apóstolos. Por que com os apóstolos? Porque nós estamos ainda num período de transição. Esse tipo de coisa que estava acontecendo, em primeiro lugar, na igreja, eles tinham a necessidade da presença dos apóstolos. É tanto que, a partir desses debates a respeito da circuncisão, a respeito de como a igreja, a partir dali, ia lidar com as questões referentes às ordenanças de culto, de liturgia do Antigo Testamento, as práticas litúrgicas, precisava ser discutida pelos apóstolos, porque eles mesmos, certo, iam, a partir dessas discussões, escrever as suas cartas, que servem de orientação para como a igreja deve se portar ao ler, interpretar e aplicar as questões litúrgicas do Antigo Testamento. O que é que continua e o que é que passa. Você encontra isso em praticamente, essas questões em praticamente todas as cartas. Mas especialmente em Gálatas, em Colossenses, em Romanos. Você vê que isso o tempo todo está servindo de fundamento para se começar a escrever, a produzir as cartas do Novo Testamento. Você vê, Romanos, por exemplo, é o tempo todo falando da relação entre lei e evangelho, fé e obras. Você vê a carta aos Gálatas, você vê a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma grande explicação, uma grande exposição do Antigo Testamento, especialmente de Levíticos, porque fala das questões doutrinárias, à luz do que Deus tinha feito por meio do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos, eles precisavam estar nesse momento. E de quem é a palavra registrada, o relato, o testemunho registrado logo no início da discussão? De quem é?
do apóstolo Pedro. É do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro se levanta, e vocês lembram que o apóstolo Pedro foi aquele que foi pregar para Cornélio, que teve aquele sonho a respeito das comidas puras e impuras. Você vê que ali, Cristo se revelando em sonho para Pedro, né, ele fala do propósito daquela lei, daquelas leis que diziam que não podiam, das leis dietéticas. Era para apontar para a divisão que havia na antiga aliança entre os judeus e os gentios. Mas que com Cristo essa divisão ela se acaba. E não é mais necessário fazer essa distinção entre animais puros e impuros, porque Cristo desfez a distinção que havia entre os judeus e as outras nações na cruz do Calvário. E Pedro vai lá, anuncia o evangelho, aqueles irmãos creem e toda a sua casa é batizada. Era necessário que os apóstolos dissessem isso aqui. Era necessário que os apóstolos dissessem essas coisas. Que os apóstolos olhassem para o Antigo Testamento, olhassem para os últimos acontecimentos e diziam, a partir de agora é assim, é desse jeito e daquele jeito. Era necessário que esses homens formassem a próxima liderança. E no primeiro concílio que acontece na cidade de Jerusalém, a primeira palavra e o testemunho é justamente de um apóstolo, e especialmente o apóstolo aos gentios, o apóstolo Pedro. Versículo 12, presbítero. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Depois Simão, como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído do Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Aí. Veja só. Pedro fala. Certo? Tiago, Pedro argumenta. Tiago parece que é uma espécie de relator, né? Aqui da comissão que é formada aqui para produzir o documento que vai ser votado. Mas brincadeiras à parte, veja só. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros.
aos irmãos de entre os gentios. Então veja só. Quem é que toma a decisão já nesse primeiro concílio? São só os apóstolos? Não. Mas de quem é o testemunho para que a doutrina seja firmada? Pedro, apóstolo. Mas quem é que decide? Os presbíteros e apóstolos. Acham por bem. Escrito pela mão deles, segundo o que é decidido lá pelos presbíteros e apóstolos. Esse é o novo momento que a igreja começa a viver. A igreja começa a viver. Não são mais somente os apóstolos, mas agora também tem os presbíteros, que estão sendo ensinados e instruídos para que tomem decisões a respeito das demandas, inclusive doutrinárias, que surgem no meio da igreja. Nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas, todos nós. Nós dizemos que nós queremos Cristo, somente Cristo, apenas Cristo, e não damos mais ouvidos a ninguém. Só que Cristo disse que os apóstolos seriam suas testemunhas. Então a gente aceita os apóstolos. Os apóstolos, esses sim, a gente aceita eles. Então eu tenho as cartas dos apóstolos, então eu vou me trancar em casa, vou ler, e o que eu aprender dos apóstolos sozinho em casa, lendo a Escritura, tudo bem, não tem problema. Mas presbíteros, pastores, eles são homens iguais a mim. Eles não receberam a inspiração do Espírito Santo. Querem exercer autoridade sobre a minha vida. Querem ensinar para mim. Mas foram os apóstolos que nos ordenaram. Foram os apóstolos que nos ordenaram. Para que geração após geração nós guardássemos as sãs palavras. Para que nós nos dedicássemos ao ensino da igreja. Para que nós batizássemos os que creriam. Para que nós afugentássemos os lobos e o falso ensino do meio da igreja. Não foi eu que me ordenei a mim mesmo. Quem me ordenou foi o Presbitério Central da Paraíba, que foi ordenado por outro presbitério, que foi ordenado de pastores que foram ordenados por outro presbitério, que foram por outro presbitério, por John Knox, por Calvino, por Paulo, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos. Nós fomos ordenados pelos apóstolos, que foram ordenados por Cristo, que veio fazer a vontade do Pai. Então veja só. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegidos homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homem notável entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos quanto os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado. Com quê? Com palavras transtornando a vossa alma. Repito, visto sabermos que alguns que saíram dentre nós, mas vejam só,
sem nenhuma autorização. Esse sim. Esse sim. Meus irmãos, só quem tem autoridade de ensinar publicamente, mesmo a verdade, que não era o caso, mesmo a verdade, são aqueles que receberam autorização. De quem? É óbvio que é do concílio. É óbvio que é da própria liderança já existente da igreja. Não aceite ser doutrinado, ensinado na palavra de Deus por ninguém que não tenha autorização, mesmo que seja a verdade. Veja, eles elegeram uma comissão para levar as cartas à igreja. Sabe o que é que eles estão dizendo com isso aqui? Quando essa comissão chegar aí na igreja, vocês deem ouvidos. Porque eles foram comissionados, porque eles receberam a autorização. Veja, não foi uma deliberação exclusiva do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, não foi do irmão Tiago, do presbítero Tiago. Não foi de nenhum desses irmãos, foi do concílio reunido. Elegeu. O concílio reunido elegeu, autorizou, enviou. Não aceite. Não aceite. Que saíram de entre nós sem nenhuma autorização. O que é que eles têm feito? Vos tem perturbado a alma. A alma. Que cuidado! Que cuidado! Um usurpador que tem a audácia de tomar para si um ministério que é de Deus, de Cristo, que não foi lhe dado, vai ter com sua alma. Nós que somos pastores e presbíteros, e que temos consciência do que é o ministério, nós juramos fidelidade e cuidado para com a igreja, nos sendo dito que nós vamos prestar contas da alma de vocês. Da alma de vocês. Então, aqui a gente tem um critério maravilhoso para saber se eu escuto até quem foi ordenado, quem foi autorizado, quem foi enviado. Esse homem aí tem consciência de que ele prestará conta da minha alma? Essas atitudes, a forma como ele ensina, o que ele ensina, como ele pastoreia, o cuidado, o zelo, dá evidências de que ele sabe, que ele tem consciência, que ele dará conta da minha alma, mesmo sendo ordenado. Tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. E essas palavras são ensinando aquilo que é contrário às Escrituras, colocando um jugo que o próprio Deus não coloca. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm exposto, olha só, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma evidência de quem tem consciência, de que prestará conta das almas, né? É um excelente. O que é que eles falam? Quem são esses homens que foram escolhidos? Quem foram? Barnabé e Paulo. Como é que são eles? Homens
que tem exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, quem o concílio, né? Portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não existe discordância, né? Não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Aí é transcrita aquela fala lá de Tiago, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos e tal. Certo? Aí veja só. Os que foram enviados desceram logo. Eu estou dando uma atropelada. Os catecúmenos não se preocupem. A gente vai moer isso aqui ainda um bocado, certo? Mas, para não ficar um negócio perdido para o resto, que não vai ter mais isso aqui, eu vou dar uma atropelada aqui nas coisas e falar de alguns pontos que são bem pertinentes para todos. Verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. O que foi que os profetas fizeram? Deram muitos conselhos. Ficaram dando profetada lá no meio da igreja, não, certo? Os profetas que existiam naquela época, certo? Nesse caso, Judas e Silas, fizeram o quê? Consolaram com o quê os irmãos? Com o quê? Muitos conselhos. Eles foram consolados e fortalecidos com muitos conselhos. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros. O quê? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. O que era que eles estavam fazendo ali? Ensinando e pregando a palavra do Senhor. O que era a decisão do concílio? Os ensinamentos da palavra do Senhor. O que é que acontece quando homens ordenados, comissionados, são enviados? Homens que são ordenados e enviados, que amam ao Senhor, que têm consciência de que prestarão conta das almas dos seus irmãos, do povo de Deus. O que é que acontece quando eles pregam a palavra do Senhor? Os irmãos são fortalecidos, são consolados, são animados, são corrigidos. Mas o que acontece quando impostores, que se levantam inclusive no meio da igreja, que era o caso, tomam para si um ministério que não lhes foi dado? Eles se levantam e falam em nome de Deus. A alma da igreja é transtornada. A alma da igreja é transtornada. Meus irmãos, a igreja é o povo de Deus, a comunidade da fé. A igreja não é a liderança. A igreja não é a liderança. A igreja são vocês. Todo o conselho somos nós como igreja. Não a mim, o presbítero, os diáconos e os demais. Como liderança, a igreja é o povo, a comunidade da fé, a comunidade dos que creem no Evangelho de Cristo. A liderança é um bem de Deus dado a vocês. A liderança, a autoridade, é dada conforme a necessidade da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Não negligencie esse bem maravilhoso que foi dado a vocês.
Honrem os presbíteros, os pastores, os diáconos da igreja de vocês. Se submetam à sua autoridade porque foi Cristo que deu. E sabe em que reside? Em que reside a autoridade? Sabe o que é? Sabe qual é a natureza da autoridade dos presbíteros e diáconos? É servir a vocês. É servir. Não se submetam jamais a nenhuma autoridade que queiram sugar de vocês, que queiram manipular vocês, que queiram um benefício simplesmente do ministério. Mas homens que desgastam as suas vidas por Cristo, se a liderança de vocês tem sido assim, se esta tem sido a liderança de vocês, honrem, se submetam no Senhor e recebam consolo, esperança, ânimo, fortalecimento pela instrumentalidade desses ministérios de presbítero, regente, docente e diaconia. Agora, se essa não tem sido a autoridade que tem sido constituída sobre vocês, se são usurpadores do ministério, se são homens que não amam ao Senhor Jesus Cristo, a sua palavra e sua igreja, que amam em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o seu próprio ventre, rejeite. Mas se o caso for o primeiro, vocês se lembrem do que foi dito pelo próprio Deus ao profeta Samuel. Eles não estão te rejeitando, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Se são homens fiéis que estão sobre nós, e nós os recebemos com amor, é a Cristo que estamos recebendo. Mas se os rejeitamos, também o contrário é verdadeiro. É a Cristo, o próprio Senhor, que estamos rejeitando. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não sejamos escravos das nossas próprias, dos nossos próprios vícios, da nossa própria mente, do nosso próprio coração, mas escravos da palavra dele, para a sua glória, para o nosso benefício próprio também. Para que nós sigamos tudo conforme a sua palavra. Que ele nos agracie e nos livre de rejeitarmos a sua palavra e aqueles a quem ele mesmo nos enviou. Amém.